Hoje a gente está gravando sem a presença do Mário, mas eu perguntei para ele, né? Falei para ele se ia gravar, ele falou que não dá porque estava comemorando porque pintou o campeão. Isso aí, é justo. Boa, boa. Pintou o Fala galera, tá começando mais um. É tudo meu, é tudo seu, é tudo nosso, é tudo futebol. Eu sou o Roger Galvão, tô aqui com meus amigos Tarcísio Boim, Marcelo Eduardo Vulgo Garça. Vamos repercutir um pouco essa 10ª rodada do Brasileirão e já tem o campeonato segue vivo. Vamos rodar a vinhetinha? Bom, pessoal, a gente teve uma rodada que trouxe de novo um calor ao campeonato, porque a gente temia, eu pelo menos temia, que tenho certeza que a torcida palmeirense não tinha nenhum temor em relação a isso, mas eu temia que a gente talvez tivesse um dos campeonatos mais sem graças da história dos pontos corridos, com algum time descolando muito. E por mais que a gente fale dos grandes concorrentes, que ainda são os grandes concorrentes, né, Palmeiras e Flamengo, a gente ainda, por sorte, não vive uma espanholização do Campeonato Brasileiro. Quero começar ouvindo o Boim, parte mais interessada. O campeonato tá de luto, Boim? Exatamente, vocês pegaram bem a mensagem aqui. Espero que os telespectadores estão num dia de luto em prol da arbitragem brasileira. É uma vergonha, colocando palavras, usando as palavras do Paredão Everton, tudo que o pessoal inventa, o brasileiro vem e caga. Então, o VAR é um deles. É impressionante como é mal operado. E vamos falar do jogo. Não acho que foi essa a causa principal da derrota. A causa principal foi a ineficiência do Palmeiras, que é o mesmo problema do ano passado, e isso é o que preocupa. Então, é isso que acende o alerta em jogos grandes. O Palmeiras tem que ser eficiente, tem que ganhar jogos grandes. Ganhou alguns esse brasileiro, por exemplo, do Inter, do Bragantino, fora de casa, do São Paulo e do Corinthians eu nem conto, porque já nem são rivais mais, então nem fazem parte da parte de cima da tabela, mas o Palmeiras, o que pecou no último ano, que não foi pontuar contra os times de cima da tabela, fica o aviso para esse. Era um jogo difícil mesmo, foi até um jogo feio, o Flamengo entrou claramente para empatar o jogo, o Palmeiras até a hora do pênalti, polêmico também, que eu já explico aí. Então, se vamos falar de polêmica, eu também não marcaria o pênalti do Palmeiras, mas acho que tem uma explicação mais razoável, que a gente já volta. Então, até o pênalti estava bem, dominando o jogo, foi, para variar, é horrível o Palmeiras. A gente estava até conversando com os palmeirenses, é melhor quando marcar um pênalti Palmeiras, dar um escanteio, sei lá, fazer alguma outra coisa, porque é impressionante. E os três... mais gol com bola parada, né? Oi? O time faz desde 2016 mais gol em cruzamento do que... Então, é melhor bater uma falta mais de cruzamento, é mais fácil do que o pênalti. E se pegar os 4 últimos pênaltis do Palmeiras perdidos, contra o Corinthians do Estevam, o Veiga contra o Corinthians também na final, o próprio Estevam contra o Ceará, que ele perde, mas ele faz na sequência. E hoje, os caras bateram igualzinho no canto direito do goleiro, rasteiro. Caramba, mano. Fraco, né? Não treina. Faz alguma coisa diferente. O próprio Figueirense, ele sempre batia forte o pênalti, fechava o olho e dá. Já que o Palmeiras não sabe bater pênalti, vai nessa, bate e dá no meio, que aí é o que acontece. Então, assim, para mim, aí o Palmeiras sentiu que não fazia o gol, não voltou tão bem pro segundo tempo, estava um jogo bem mais ou menos, aí o Gizão inventou, o VAR, né? Inventou o pênalti. Eu acho que a CBF talvez também estava com medo de que o campeonato ficasse sem graça, aí o Palmeiras abrindo 7 pontos do Flamengo, bateu lá um rádio pro VAR e falou, qualquer encostão na área aí, grita que é pênalti. E aí foi isso que aconteceu. No final do jogo lá, é aquela tática louca do Abel, que eu também não gosto, de botar 5 atacantes e 3 zagueiros só, e os 5 atacantes ficam batendo cabeça. Para mim nunca deu certo essa tática aí de encher de atacante, e aí tomou o segundo gol no contra-ataque, que não mudou nada o resultado. Então, o resultado que mantém o Palmeiras ainda na liderança, mas acende esse alerta tanto dos pênaltis, benditos pênaltis, quanto da eficiência em jogos grandes. A gente tem que ser mais eficiente e saber matar jogo grande.
Eu só vou discordar de você da parte do VAR que você falou, né? Que de você e do Everton, porque falou que no Brasil, né, o VAR vira uma merda, porque inventam lá fora e... Cara, o VAR tentou corrigir, na minha opinião, o erro do árbitro, porque o árbitro o árbitro marca o pênalti, e aí ele fala, não, vem cá corrigir, foi fora da área. Ele vai, olha e fala, não, vou continuar marcando. Ou seja, ali para mim, caracteriza a ruindade. Não, então, aí é isso que eu ia explicar. Aí vamos ter que ouvir o áudio do ar para ter maior certeza. Mas o que ficou entendido é que eles não chegaram com uma imagem conclusiva da situação. Então, para eles lá, tanto a arbitragem de vídeo quanto a arbitragem de campo não chegou, não teve uma imagem clara e que era dentro ou fora, e aí o que valeu foi a decisão de campo, que é o que eu acho que é válido. Então, a gente tem lances de mas se interpretação que ninguém sabe. O VAR não tem que tirar. Se o VAR não tem uma imagem que contradiz, ele tem que ter uma imagem para provar o contrário. Se ele não tem, por que ele chamou, entendeu? Ele não pode chamar e falar, a gente vai ficar aqui caçando. Entendeu? Então, aí o VAR tá errado, entendeu? Então, eu acho que o VAR brasileiro é disso. Por isso que eu falo que a gente opera muito mal o VAR. É diferente que a gente vê nas ligas americanas, por exemplo. Que o juiz marcou, o cara é desafiado. Se não tem uma imagem limpa, clara, 100%, aí vai gerar polêmica, igual que um vai achar que foi, outro vai achar que não foi, e segue o jogo, mas... Para mim, nenhum dos dois lances foi pênalti. Achei que o juiz errou em tudo. Achei que a arbitragem foi muito mal. E acabou... Porque, assim, não dá para você falar, marcou um pênalti errado para cada lado, então tá... Compensou, né? Ele errou os dois, entendeu? Na minha opinião. Que é horroroso. Então, mas pelo menos para o campeonato fica bom. Pelo menos segue vivo. Porque agora o Flamengo está com um ponto só atrás, mas tem o jogo da volta lá, né? Que complica bastante, assim. Mas, enfim. Como tá os jogos do Cruzeiro e Bragantino? Cruzeiro ganhando de 2-0 lá em Fortaleza e Bragantino amanhã, né? Amanhã contra o Juventude. 8 horas, exato. E pode embolar de fato, porque o Cruzeiro o Bragantino deve ganhar do Juventude, também vai a 20 pontos. E o Cruzeiro ganhando agora tá com 20. Palmeiras e Cruzeiro lá em Minas, é outro jogão. E o Cruzeiro vem jogando melhor, né? Acho que já para, né? Acho que já para, já, se não me engano, porque os times da Copa do Mundo vão teoricamente, sim. Ainda está pendente uma última rodada, mas eu acho que vão adiar. Que seria contra o Juventude, o caso do Palmeiras, mas eu acho que essa vai ser adiada. Porque aí vem data FIFA já, né? Isso aí ainda tem. E aí o Mundial. Boa. Eu queria aproveitar o gancho de erro de arbitragem, queria ouvir sua opinião do jogo do Corinthians e Atlético Mineiro, onde o próprio Cuca falou, não, a gente foi beneficiado. Fazia tempo que eu não vi alguém, o Lianco falando que tinha sido expulso, o Cuca falando que o juiz foi mal, e aí foi um jogo horroroso, né? O jogo foi bem limitado, assim como são os dois times. Eu acho o time do Galo tão limitado quanto o do Corinthians, até um pouco melhor, mas nada além disso. Mas o Lianco... do Corinthians é melhor? Não, o do Galo eu acho melhor que o do Corinthians hoje. Do que o reserva do Corinthians, do que o reserva do Corinthians, do que jogou, mas o Lianco, ele bate até na mãe por causa de mistura, né? Passou na frente dele, ele bate. Você viu, falando que ele tinha que ter sido expulso. E no lance é muito... E é isso, e no lance foi muito isso do que a gente tava falando sobre o VAR. É nítido o lance que ele dá um tapa na cara do Hector. Tinha que ter sido expulso, cara. Exato, sim. Fora os lances que veio com a bola por cima, a pancada por cima da bola, pegando um tornozelo. Foi muito ruim a arbitragem e o que a gente sempre fala. Tem a imagem, tem o VAR e eles não conseguem acertar. Eles não conseguem entrar num consenso das coisas com imagem. Então é melhor, de fato, não ter. Porque lances que nem esse do Lianco, que ele deu um tapa na cara do Hector e era o último homem, porque ele perdeu a bola e o Hector sairia provavelmente da frente do gol, nem chamado VAR para poder mostrar que era o último homem, sugerir um vermelho, não foi feito. Não, então, assim, é complicado. A arbitragem realmente passa por uma fase muito, muito complicada no futebol brasileiro. Mas é igual o Grêmio foi beneficiado agora nessa rodada. E na quarta foi eliminado do vai olhar do Kahneman. Então, assim, cara, não acho que tem um esquema igual o Boeing falou brincando negócio da CBF. Talvez pro Flamengo até possa ser um pouquinho mais carinhosa, mas, cara, é só ruindade, cara. Pelo amor de Deus, é muito árbitro ruim junto, é muito. E assim, eu não sei se o Garça chegou a ver. Eu acho uma coisa meio de Enzo fazer isso, né? Mas os caras viram lá, levantaram os dados. O Corinthians nunca sequer empatou. Foi o primeiro empate que ele teve com esse árbitro. E tem vários tweets antigos dele, xingando o Corinthians, não sei quem. Tá self-fiel foi a loucura, tá ligado? Nossa. Então, isso eu não vi, mas eu ia comentar isso. Eu acho que além da ruindade, existe uma certa
tendência. Eu acho que eles são tendenciosos. Eu acho que são tendenciosos. Eu acho que Pró-Flamengo, só para deixar claro. Não acho que seja isso. Eu acho que os árbitros são muito influenciados pelo time da casa, cara. Eu acho impressionante como os árbitros são influenciados. Até o Boi comentou da final do Paulista, não querendo voltar no assunto já tão passado. Cara, não é possível que o jogo simplesmente faltava 15 minutos pro jogo acabar, a torcida começa a queimar fogo dos juízes. Tá bom, vou encerrar. Sabe? Mano, é uma loucura. Assim, a arbitragem brasileira, na minha opinião, é caseira demais. Demais. E, óbvio, não tô dizendo Palmeiras empatar. Tinha 15 minutos de jogo ainda. Sabe? Ainda dava para ter jogo ainda, né? O empate, mas enfim. Aí eu acho, é isso. Acho que só não expulsou porque o jogo foi em Minas. E aí esse juiz pede para não ser escalado em Itaquera, velho. Tá ligado? Então assim, aí é aquilo que eu falo. Tá? Ele não não é um esquema, não sei o quê, mas, cara, pelo menos para a lisura do campeonato, vamos. Né, não, isso ia ser muito burro, né? Igual você falou lá do caso do Klaus, tudo, que já tinha que ele é palmeirense, mas até aí ele é profissional. Uma coisa, mas aí ali a gente ficou claramente que era forjado, né? Mas se tem coisas concretas que já indicam uma tendência, cara, só tu botar esse árbitro, que dificuldade que tem, tira esse árbitro da escala. Põe ele para fazer o Inter em Bahia, sei lá. É que querer, tipo, então a coisa de arbitragem no Brasil não é só os árbitros, é a cadeia inteira que é mal feita aqui. Então, concordo. E zero esperança, assim, você não vê nenhuma perspectiva de melhora, ninguém com uma ideia diferente. Não, e com o tempo parece que só piora, na realidade, né? Não, então, mas eu já acho que a gente está mais exigente. Com o VAR tá gravar um programa para falar, a gente pode fazer talvez um programa específico para falar disso. Mas, cara, a gente sempre teve uma arbitragem horrorosa, cara. A gente sempre teve... a gente fala brincando, né, do Castrilli, lá do Corinthians, a gente viu no Boca Juniors e tudo mais, né? O 2005, lá, o pênalti do Tinga, né? Então, assim, a gente sempre teve arbitragens horrorosas. Eu acho que o VAR diminuiu horroroso. Só que agora um lance, entre aspas, bobo, que nem aquele lance da mão do pênalti. Se o juiz tivesse dado pênalti ali na área, não sei o que e tal, a gente ia falar, cara, ele errou, mas vai, sabe? Agora a gente não tolera mais o erro com o VAR. Esse que é o ponto. Acho que a gente passou também a ser mais exigente. E aí, do momento que se exige, os caras não entregam, entendeu? Do momento, não vamos exigir mais. Não vai ter entrega. Então, e também o futebol passou a envolver muito mais dinheiro, né? Você olha os valores que movimentam hoje, enfim, para ter esse nível de erro é complicado, assim, também, né? Então, erro, na minha opinião, no nível igual do Grêmio na semana, que tudo bem, o Grêmio poderia ainda ser eliminado nos pênaltis. Mas, cara, é muito dinheiro envolvido, cara, é muita gente envolvida, é muita coisa. Só que daí você vai ver a declaração do Mano Menezes, ele falando, pô, a gente não quer... a gente não tá pedindo para favorecer, a gente quer que erre para todo mundo, mas também erre pra gente, sabe? Porra, não se ajuda, cara, sabe? Então, assim, ninguém tá vendo nada. Aí deu certo, né? E deu certo. Deu certo. Erraram a favor do Grêmio. Enfim. Hoje a gente tá gravando sem a presença do Mário, mas eu perguntei para ele, né? Falei para ele se ia gravar, ele falou que não dá porque ele tava comemorando porque pintou o campeão. Isso aí, é justo. Boa. Pintou o campeão, ele falou, o Palmeiras só tá 14 pontos na frente do Santos, então dá para ainda há esperança. Chegar. E aí, esse Santos dá alguma esperança para algum de vocês dois? Então, eu até ia fazer um comentário sobre o Santos. Para mim, a esperança deles continua sendo o Neymar, cara. Você vê, se foi só o Neymar voltar, mesmo que o gol saiu antes dele entrar, mas já muda todo o clima, todo o jogo. Por mais no meio da semana que for eliminado, ele entrou já faltando 30 minutos, 2 lances lá, ele quase fez um gol e depois fez um cruzamento na cabeça do cara, que o cara perde. Então, a chance do Santos é o Neymar. Para mim, assim, o Santos é nota 2 e com o Neymar vai com nota 5, 5,5. Que aí, escapa do rebaixamento, né? Com o Neymar, né? Hã? Escapa contra do rebaixamento. Não briga não é que é uma nota boa, assim. É que o problema é quantos jogos ele vai fazer. Então, se ele jogar um turno só, se ele conseguir jogar um turno inteiro, 18 jogos, possivelmente o Santos escapa. A esperança do Esse Santos é o problema. Cara. Ele não jogar. Senão se machucar de novo e ficar 2 meses fora. E aí entendeu? Eu acho que passa por esse ponto. É ele jogar. Se ele jogar, o Santos foge, consegue fugir. Se ele não jogar porque machucou, a chance de cair é muito grande. Porque, por mais que falhe, igual a gente debateu bastante com o Alves, tem dinheiro, muito dinheiro envolvido, mas pro Santos, que era um time falido, sem perspectiva nenhuma,
ele desse jeito que tá meia bomba já traz alguma coisa. Então é a única esperança do Santos. E eu faço até um pouquinho de correlação com o Palmeiras de 2014, o primeiro ano da gestão do Paulo Nobre. Aquele ano foi um ano sofrível para o Palmeiras. Era o ano para tentar arrumar a casa para pensar nos outros anos. E aí foi um ano super contenção de custos, não fez nada de grande investimento, montou um time horrível lá que quase se safou na última rodada do Brasileiro, mas se safou. E aí sim, a partir de 2015, você garantido de novo na Série A, você consegue fazer um planejamento um pouquinho mais certeiro para montar o elenco. E assim, aí o Paulo Nobre injetou dinheiro dele, teve toda aquela ajuda, que é o que eu relaciono com o Neymar. O Neymar está trazendo dinheiro para o Santos. Pode não ser na mesma quantidade que o Paulo Nobre, mas já dá para começar a ajeitar a casa. Então, talvez esse primeiro ano de Neymar tenha que ser para sobreviver. Então, a galera tem que ter essa paciência. E pensando até numa gestão mais qualificada. E aí, talvez, igual o Mauro fala, vender, virar uma SAF, você põe uma administração sensata lá e a partir do ano que vem tenta reconstruir o time com um planejamento melhor. Eu acho pouco provável lá com esse presidente Marcelo. Não acho que ele vai largar o osso, não. Acho só se ele for empichado, né? Mas é difícil, né? Falar impeachment, amanhã tem, né? Eu vou até trazer de exemplo o Corinthians. Cara, eu não sei se chegaram a ver a coletiva que ele falou que ele não queria fazer no CT Joaquim Grava para não expor a marca do Corinthians. Então vou fazer na Arena Itaquera. Legal, foi bem. Lá não tinha o símbolo. Foi bem. Desligaram o monitor atrás, ficou tudo preto, ficou legal. Tá, agora sim, agora não tem mais nada a ver. Cara, não, e aí, eu não sei se chegaram a ver, teve uma pergunta de um repórter, falou, pô, você se diz, fala para o Augusto Melo, né? Você se diz o maior corintiano, né, do clube, né? Você sempre fala que talvez possa ter do portão para fora alguém mais corintiano que você, mas do portão para dentro ninguém é mais corintiano que você. Não sei o que você ama o clube, sua vida é o clube. Se você ama o clube, sua vida é o clube, você não acha que você deveria se afastar do cargo para poder se defender? E o Corinthians não está mais envolvido em manchetes de lavagem de dinheiro, tal. O nome do clube passar a ser o seu nome, porque é o teu nome que está sendo investigado. O Corinthians é vítima nessa situação. O cara usou o nome do Corinthians para, né? Deu assim, não sei o que, ou seja, cara, esses caras não têm a noção do... Não tem. Cara, então, só você tirar o Marcelo do Santos, é a mesma coisa. Cara, tipo assim, o Santos corre um sério risco de bater e voltar na Série A. Um time que, porra, é gigante. Sabe, eu acho que dependendo do critério que você for colocar, você pode colocar o Santos como o maior time do país, assim, se você for pensar em toda a história e tal. Sabe, cara, e aí você olha um negócio desse, você acha que esse cara vai largar o osso? Não, tá nem aí. O time cai de novo, mas eu vou continuar. E aí ele vem como salvador da pátria, fala que vai... E é um negócio tão... Nunca ninguém vai chegar e matar no peito e falar, não, eu fiz cagada, hein? Eu vou... Nunca. Sempre vai ter desculpas e mais desculpa e vai falar que ele é o salvador da pátria. Mas não põe R$1 do bolso também nas cores, sabe? É tipo, lesa o clube. Cara, se você for pensar o Augusto, ele, assim, supostamente já quis desviar, que os caras levantaram lá, o previsto era ter desviado mais de R$25 milhões do primeiro contrato, que pegaram cedo, né? A investigação lá do UOL pegou cedo, e aí meio que o esquema caiu e tal, com só 2 milhões, uma coisa assim. Então você pensa, mano, o cara no primeiro contrato, no primeiro mês de mandato, já ia desviar um bagulho, tipo, supostamente já desviaria um negócio desse. Fala, cara, isso explica essa sede de poder que os caras têm. Sabe, o clube tá falido, quebrado, devendo 2 bilhões, você se matando para ser presidente, né? Você tem certeza que você quer isso, cara, para sua vida, né? Porque os caras sempre com esse discurso, né? Eu nem trabalho, eu nem durmo, eu só vivo esse clube, sempre com esses papos. Eu falo, pô, você não precisa passar por isso, cara. Vem na arquibancada, apoia o time da arquibancada, todo mundo que... Mano, e aí isso explica muito. O cara no primeiro mês já ter interesse, é um negócio que... Cara, é que assim... É o dinheiro fácil, né? Falar. Cara, a gente não tem prova para falar, mas a gente sabe, assim... E que se não vier alguém... tipo SAF, uma coisa no Corinthians, eu acho que... Eu não vejo, porque assim, se sair, a oposição não está preocupada com o que o Augusto fez. A oposição só quer a chave do cofre de volta. O Corinthians não ia estar devendo 2 bilhões se não fosse... Cara, o clube fatura 1 bi, cara. Como está devendo 2? Sabe, você olha a folha de pagamento, a conta não fecha, cara. A conta não fecha. Sabe, pô, o clube tem de folha de pagamento 30 milhões de reais. Você fala, beleza, então custa 360 milhões de reais. Tô entendendo. Quanto que custa o administrativo? Vamos completar para 500. Cadê o resto da grana? E os outros? E como que esse 1 bi por mês não tá batendo a dívida?
por ano. Como que assim, 1 bi por ano, a dívida não tá caindo, cara? Sabe? Cara, você olha o balanço, não tem como, cara. E aí, só que assim, só reprovaram agora do Augusto, porque realmente não fecha a conta. Não fecha. Se você olhar por cima, eu não tive acesso a ler o balanço, mas na hora que você lê os caras tiveram acesso às matérias, cara, não fecha a conta, cara, sabe? E aí, só que assim, nunca fechou a conta. Esse que é o ponto. Há 16 anos não fecha a conta no Corinthians, entendeu? E aí, só que antes aprovavam. Então, assim, esses caras também vão, eu acho que vai pichar o Augusto, porque agora ele perdeu o apoio, né, da Gaviões por ter sido indiciado lá, acusado pela polícia, né? Ainda falta, eventualmente, o Ministério Público acatar a denúncia, né? O delegado fez o parecer e apresentou a denúncia, enfim. Precisa agora que o Ministério Público, juiz, enfim, né, fechem ou não, aceitem para virar um caso, né, para ir a julgamento, enfim, aí as partes virar um réu. Em tese, se você não está condenado, você não tem nem o que se declarar agora. Assim, o delegado achou que tem materialidade no caso e apresentou a denúncia para o Ministério Público. Se você é inocente, você não fez nada de errado, você ainda nem tem que se explicar, você não tem que justificar, você ainda não foi acusado ainda, cara. Tipo, ainda não houve uma acusação formal. E aí, esses papos que ele vem, cara, putz, para mim, acho que tá certo. Ainda bem que pelo menos acabou o apoio da organizada, que para mim era ridículo aquele apoio lá de torcida organizada defendendo um cara que claramente mal qualificado para o cargo. Torcer aí pro Garcia ficar decepcionado com o afastamento dele. E ele ainda pode ser salvo pelos sócios do clube, né? Porque ele tem a votação. Sem dúvida. Mas se amanhã for eleito, ele já fica afastado, né? Se amanhã for dado, acho que ele já afasta. E aí mas aí tem a votação dos sócios. Do sócio para ver se ele vai ser embichado ou não. Os sócios podem salvar ele ainda. Se votarem para ele não ser embichado, eles continuam. Se ele for impeachado, aí, difícil essa palavra. Ele já começou a colocar gente da oposição né, na administração. Já tá tudo errado. Tá tudo errado. É o que eu falo há bastante tempo. Eu gostaria mesmo que virasse uma SAF. Eu também. De verdade. Eu queria que o Corinthians tivesse um dono. Ponto. Tem que ter um dono. Ele não vai roubar dele mesmo. Exatamente. E aí com a marca Corinthians, de verdade, cara, é muito grande, arrecada muito dinheiro, é muito grande, bem administrado, não tem o que fazer. Então, assim, só precisa ter um dono. Mas como é que vai aprovar virar SAF com esse conselho que tá aí? Jamais. Não vai acontecer. Se for pensar em 20 anos atrás, eu acho que as maiores marcas ainda era Corinthians, Flamengo, acho que São Paulo e Vasco estavam acima do Palmeiras, se for pensar. Cara, mas você com 10 anos de boa gestão, o Palmeiras já é hoje, a máquina que é o time, cara, e ninguém discute que é agora o maior time do país, assim, sabe? É um negócio que, no momento... E não é que... Eu acho errado você fazer uma administração que põe dinheiro do bolso, que aconteceu com o Paulo Nobre, depois também acho que teve conflito de interesse da Leila, ser patrocinadora master, ou seja, ainda que não seja o perfeito do que se recomenda numa boa gestão, mas você fazer um mínimo de gestão, sabe qual? Cara, você coloca um bom técnico, você coloca o cara do marketing para fazer marketing, você coloca o cara do jurídico para fazer o jurídico. Você não está pondo o piscineiro que votou em você para fazer o marketing. Você não está pondo o cara da botia, sabe, que garante 8 votos para administrar os contratos do Corinthians. Não é isso, assim, sabe? E no Corinthians ainda está nesse nível de amadorismo. O Corinthians está nos anos 90 ainda, sabe, nessa parte. E colhe o que planta, né? Tá? Não à toa ficou 6 anos sem ganhar. E nosso Tricas está indo para o mesmo caminho, né? Graças a Deus. Eu não sei o quanto o FDIC vai auditar. As contas e tudo mais. Porque eu, sinceramente, acho que sendo eliminado da Libertadores, já vai começar, precisa trazer gente, precisa mandar técnico embora, porque eu já falei para vocês, é um clube que ama mais a Libertadores do que o próprio clube, é uma torcida que ama mais um torneio do que o próprio clube. Então, enquanto eles estiverem na Libertadores, não tem crise no São Paulo. Vai tampar o sol com a peneira. Com certeza. E às vezes dá sorte no sorteio, pega um sorteio meio baba, mas assim, se já pegar um Botafogo, já não passa. Porque acho que o Botafogo deve passar em segundo. Se pegar, porque eu não vou nem falar Flamengo, que eu também acho que deve passar em segundo. Né? Se pegar um Botafogo, dependendo de quem for, já acho pouca chance. Assim. O São Paulo deve ficar se tampando o sol com a peneira no Brasileiro até cair das quartas de final da Libertadores. Acho que chega nas quartas da Libertadores. Quando cair, perfeito. É o que vai... Devem começar a se preocupar com o Campeonato Brasileiro. Só que, de verdade, tá mal o time de São Paulo. Joga não, jogou nada contra o Mirassol. Foi dominado pelo Mirassol. Jogando muito mal. Culpa do Rafael, eu ponho, hein? Pelo amor de Deus, hein? Que falha. Vocês viram o primeiro gol? Senhor amado, cara.
E foi curioso que o Hugo tinha feito uma defesa muito parecida e foi o Praz, se eu não me engano, no jogo da semana, falou, cara, essa bola cruzada parece fácil, porque, né, pra gente tá vendo de casa, mas não é fácil, porque você não pode rebater ela. Você rebater, a chance de alguém chegar chutando, finalizando, você tá vendido, você tá deitado, assim. E o Hugo defendeu uma bola cruzada, dominando ela, assim, segurando ela, assim, sabe? E aí o Praz elogiou. E aí acho que até o Thiago Leifert, não lembro quem tava narrando com ele, o cara falou, cara, é diferente quando você tem um profissional que acabou de sair do campo, assim, a gente fala umas coisas que a gente não tá vendo, né? E, cara, sei lá, 2 dias depois veio já essa falha grotesca e o narrador já deitou em cima, né? Lei do ex e tudo. Foi a festa do Mirassol lá no... Não, e o Reinaldo, o nosso querido King Naldo, foi rebolar. Meteu rebolado lá na bandeira. Maravilhoso. Quer nem saber. Cara, foi demais. Foi muito legal. Adoro quando São Paulo se lasca, cara. Como eu gosto quando São Paulo se lasca. E eu vou fazer aqui um compromisso, eu quero o apoio dos meus amigos aqui para me lembrar no bolão do ano que vem. Eu vou colocar o Internacional no G6, vocês vão falar, Roger, refaça e tira, porque esse time é pipoqueiro. Porque eu tô há 10 anos perdendo esse bolão, eu ponho a porra do Internacional como um time que vai ganhar alguma coisa. É melhor pôr o São Paulo rebaixado, que a chance uma hora vai acontecer, tá mais provável, né? Mas, meu Deus, que time pipoqueiro, bicho. Cara, como diz um amigo meu, o Inter precisa... Não adianta ele ter o treinador estrangeiro Roger Axe, se ele vai ter essa performance, cara. É um time que eu falo para vocês algumas vezes, cara, o futebol gaúcho, quando alguém fala, o maior clássico e tal, cara, não dá para considerar. É o clássico mais violento, aí pode ser, o clássico que mais gente quer brigar, aí pode ser. Mas, cara, primeiro, eu não sei se vocês viram essa semana, a torcida de Inter e Grêmio, 11 mil e 10 mil, o público de um jogo decisivo das Copas, 11 mil e 10 mil respectivamente, sendo que o Inter era pela Libertadores, 11 mil o público pagante. E aí, além disso, você vai vendo os times, cara, você vê o Gaúcho, nossa, o Inter ganhou o Octa, não sei das quantas, o Grêmio é 8, cara, chega no Brasileirão essa porcaria, cara. Então, assim, não dá para falar, esse time, cara, não tem relevância para essa. E eu sou um dos caras que até então sempre ficam, não, olha o Inter tá bom, olha o Grêmio tá bom. Cara, não dá, mano, não dá. Não, o Inter jogando muito foi terceiro no Brasileiro. Nossa, arrancada do Inter, foi terceiro, correto? Ano passado? Se não me engano, o Inter terminou em terceiro. O Inter jogando muito, nossa, melhor futebol do Brasil, ficou em terceiro. E aí no ano seguinte você espera que o negócio vai desencantar. Tá em 14º, maravilhoso. E já não briga mais por nada. Na própria Copa do Brasil. Os caras conseguiram perder 3 pênaltis num jogo só. É verdade, né? É impressionante, cara. Então, acho que de destaque é isso, da minha parte, pelo menos. Eu quero só pedir ajuda para você que tá vendo nosso canal, chegou nesse momento aqui do vídeo. Não esquece de deixar o like, cara. Isso dá uma baita força pra gente. O canal, ele é divulgado para mais pessoas que gostam de futebol e a gente chega em mais pessoas, beleza? Eu tô contando com você. Não esquece também de deixar o seu comentário e ativar as notificações. Falou, luto. Valeu, galera. Um abraço.